Bem-vindos à quinta aula do curso sobre o Evangelho de João, uma exposição concisa. Eu sou o professor Francisco Porto e nesta quinta aula o tema é a exaltação do Messias. Temos como objetivos desta aula, em primeiro lugar, cobrir os capítulos 13 a 17 de João, parte do chamado livro da exaltação. Teremos uma nova nota bibliográfica comparativa das traduções de uma determinada passagem entre as diferentes Bíblias que estamos utilizando como referência. E temos como objetivo conclusivo do material exposto nesses 5 capítulos, 13 a 17, o objetivo é semelhante ao do próprio livro da exaltação, que é estabelecer a cruz como lugar de exaltação e não de humilhação. A conclusão do livro dos sinais. Nós abordamos o livro dos sinais, são os 12 primeiros capítulos do Evangelho, até a aula passada, e é um bom ponto de partida fazermos uma revisão em que ponto a missão de Jesus se encontra ao final do capítulo 12. Ao final do capítulo 12, Jesus realiza o último grande sinal, o último grande milagre, que é a ressurreição de Lázaro, é a sua última grande manifestação pública de ensinamento, de sinal milagroso. Né? Em que ponto está a missão de Jesus ao final daquele capítulo? Segundo o Dr. Kostenberger, autor do livro Os Sinais do Messias, conforme nós colocamos na nossa primeira aula, uma das referências mais importantes que nós estamos utilizando neste curso, a missão de Jesus parece ter fracassado. Porque, embora Jesus tenha se tornado uma figura muito popular, até por conta das curas inúmeras que ele fez, os milagres impactantes, mas do ponto de vista da sua mensagem, dos seus ensinamentos e da transformação espiritual que ele procurava trazer com os seus ensinamentos, utilizando muitas vezes, como nós vimos também, os milagres como chamariz, como demonstração de autoridade, né? Essa mensagem mais transformadora de fé espiritual não encontrou acolhida nas pessoas. Né? A gente pode dizer basicamente que ao final do livro dos sinais, deste ponto de vista, de um ponto de vista da transformação mais profunda da sua missão espiritual, Jesus só contava mesmo com o grupo dos seus 12 apóstolos, né? Ou discípulos. Né? Então, é nesse sentido que o Dr. Kostenberger, na minha visão, coloca que a missão parece, naquele ponto, ter fracassado. E, de fato, nesse livro da exaltação, que começa, portanto, no capítulo 13, nós temos um Jesus que se volta para essa pequena comunidade cristã, que é o ponto de partida da igreja, os seus 12 discípulos. Né? Então, aqui nós temos no comecinho do capítulo 13, uma espécie de preâmbulo, né? Que marca bem o início desse segundo momento importante do Evangelho. Diz lá no versículo 1 do capítulo 13 que, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Acho muito bonita essa frase, muito, muito forte. Né? Então, nós teremos nesse material do livro da exaltação um Jesus que vai se voltar para essa comunidade, que vai discursar, que vai prepará-los para o que vem pela frente. Né? São instruções, são exortações, são uma convocação a uma missão cristã e também uma preparação para superar provações que virão. É esse o teor que nós vamos observar na sequência a partir do capítulo 13. Alguns temas do livro da exaltação. Conforme nós abordaremos passagens dos capítulos 13 a 17 de João,
vocês observarão temas que Jesus irá colocar em seus discursos, uma sucessão de temas, voltados para preparar os discípulos, espiritualmente falando, para a missão cristã que eles terão que dar sequência, darão continuidade após a partida de Jesus. Então, temas como amor e obediência, amor ao discipulado, obediência aos mandamentos, a perseguição que os cristãos sofrerão por serem cristãos, o ódio do mundo, as tribulações, as provações, ao mesmo tempo o conforto, palavras de conforto de Jesus, de alegria e de paz que, em permanecendo em Cristo, os discípulos encontrarão essa vitória final na vida eterna junto a Deus. O Evangelho de João deixa muito claro, em palavras de Jesus, o papel do Espírito Santo. É uma das passagens mais claras do ponto de vista da doutrina do Espírito Santo, que também vai se revelar, vai se servir de base para a doutrina da Trindade, que vai se desenvolver na igreja cristã. Jesus se colocando como o único mediador entre o Pai e os homens e, portanto, como receptáculo da oração intercessória, ou seja, nós podemos pedir em nome de Jesus, fazer pedidos pelas nossas necessidades espirituais e materiais. Jesus vai ter também momentos de fazer considerações teológicas sobre a natureza da vida eterna, o que é que significa essa vida eterna em termos de um conhecimento profundo e pessoal de Deus e do próprio Cristo. E ainda palavras sobre a missão cristã, como é a vida cristã, alicerçada na verdade, no amor, essa missão evangelizadora. Enfim, são temas em que Jesus prepara esse grupo para uma missão que, se você se colocar no lugar deles, você talvez imagine assim, meu Deus, nós temos condição de conduzir uma missão dessa envergadura, que é uma missão universal, né? De levar essa mensagem de Cristo a todos os confins do mundo, né? E, ao mesmo tempo, serem eles mesmos discípulos, exemplos e imitadores de Jesus. Então, é uma carga muito grande. Mas por isso que nós temos esses 5 capítulos, fundamentalmente, em que Jesus como que chega próximo aos seus discípulos e vai prepará-los para essa grande missão, que é exatamente o que nós temos na sequência do livro da exaltação. Nós vamos iniciar agora uma viagem pelo livro da exaltação, em que eu fiz a seleção de algumas passagens que eu considero importantes destacar. Comecemos pelo capítulo 13, em que nós temos 2 destaques, o lava-pés e o novo mandamento. No lava-pés, Jesus é uma passagem muito conhecida. Jesus lava os pés dos discípulos, demonstrando toda a extensão do seu amor e dando um exemplo de humildade e serviço. Ele enfatiza a importância de servirmos uns aos outros. O novo mandamento quase que é uma ampliação do exemplo concreto que ele acabou de dar. Isso é muito bonito. Jesus dá um exemplo concreto e, na sequência, ele fala do novo mandamento, que é muito conhecido, é uma marca distintiva do cristianismo. Jesus dá o mandamento de que nós devemos amar-nos uns aos outros como ele nos amou. Tá? Este mandamento é central para a ética cristã, marca distintiva dos seguidores de Jesus. Então, ele dá o exemplo e, na sequência, ele deixa o mandamento. Em João 14, nós temos a promessa do Espírito Santo. Jesus promete o Consolador, o Espírito Santo, que ensinará todas as coisas aos discípulos e os lembrará de tudo que Jesus disse, garantindo sua presença entre eles, mesmo depois de sua partida. Portanto, essa é uma passagem chave do ponto de vista teológico. Jesus está antecipando a vinda de uma manifestação divina, o Espírito Santo, que, dentre várias funções, ele terá essa função de ensinar, como se Jesus estivesse garantindo essa presença adicional espiritual dele através dessa manifestação divina, o Consolador, o que nós conhecemos por Espírito Santo.
É interessante também essa passagem que está aqui destacada, que o Consolador, o Espírito Santo, os lembrará de tudo que Jesus disse, como que explicando a capacidade dos discípulos de recobrar as palavras, os acontecimentos que estão registrados no Evangelho. É interessante isso, né? Então, além da memória humana, nós podemos entender que a inspiração do Espírito Santo para a escrita dos evangelhos, por exemplo, é algo que está previsto na própria Escritura. Né? Isso é muito interessante. Então, esse é um momento muito importante no capítulo 14. Nota bibliográfica. Faremos uma pequena digressão antes de darmos sequência à exposição do livro da Exaltação. Iremos aproveitar o momento que estamos falando do Espírito Santo e comparar as traduções das 3 Bíblias que temos como referência para o termo utilizado para se referir ao Espírito Santo. É curioso porque as 3 Bíblias utilizam termos diferentes. A Nova Almeida Atualizada usa o termo Consolador. A Bíblia de Jerusalém utiliza o termo Paráclito, que é um aportuguesamento do termo grego parácletos ou paracletos original utilizado nos evangelhos. Uma das traduções ou um dos sentidos mais imediatos desse termo paráclito é o de advogado de defesa ou conselheiro. Né? Tá? O senhor Frederico Lourenço utiliza o termo auxiliador, alguém que ajuda. E, de fato, no próprio versículo você já vê algumas missões desse Espírito. Ele vai ensinar todas as coisas, ele vai lembrar os discípulos de tudo que Jesus disse, portanto, concretamente estará auxiliando de fato, ajudando de fato. Né? Então é bem interessante, as 3 Bíblias utilizam termos diferentes e, no seu conjunto, observar essa diferença enriquece a nossa compreensão dos papéis que o Espírito Santo pode nos prestar. Né? Ele consola, ele também é conselheiro e ele também ajuda concretamente. Tá bom? É um exemplo de como essa comparação entre traduções pode, na verdade, como eu já tinha aludido em outra oportunidade, que fizemos uma nota bibliográfica deste tipo, pode, na verdade, ampliar a nossa compreensão sobre o sentido das palavras. O príncipe deste mundo. Me permitam mais uma pequena digressão antes de retornarmos à sequência principal de exposição do livro da Exaltação. Nesse slide, eu gostaria de reunir as principais menções ao demônio no Evangelho de João. Nós devemos lembrar que a missão de Jesus tem um inimigo, desde sempre. Um inimigo espiritual, a força do mal, que procura impedir que essa missão espiritual de salvação se concretize, embora nós saibamos que ele não terá sucesso. No Evangelho de João, o demônio é chamado de o príncipe deste mundo, e há algumas passagens que são instrutivas sobre, por exemplo, o caráter desse inimigo. Na passagem do capítulo 8, versículo 44, Jesus diz que ele é um assassino desde o princípio. Subentende-se aqui desde o princípio dos tempos do mundo, desde sempre, né? Então ele é um assassino e é o pai da mentira. Então é um mentiroso, um enganador. Né? Então esses são aspectos do caráter desse inimigo. A forma como ele age é através da tentação e, eventualmente, conseguindo efetivamente incorporar sua influência diabólica nas pessoas. Isso é ilustrado no capítulo 13, quando o diabo tenta e entra em Judas Iscariotes. Mas Jesus também profere algumas palavras sobre o destino deste inimigo. Primeiro, ele será expulso deste mundo.
Ele é impotente perante Jesus, e isso é muito importante, e ele já está julgado. Portanto, o destino final deste inimigo já está definido. No entanto, ele é um inimigo que vai fazer de tudo através das tentações para nos desviar do caminho da salvação. A questão é que nós precisamos estar atentos, estar fortalecidos espiritualmente para que essas tentações, que é a única forma que o demônio tem de nos desviar, é através dessas sugestões para que nós tomemos o caminho errado, o caminho que nos afasta de Jesus, nos afasta de Deus. Retomemos então a sequência expositiva do livro da Exaltação, agora no capítulo 15, em que o tema amor e obediência e ódio surge nos discursos de Jesus. Amor e obediência você vai encontrar nos versículos 9 a 17. Jesus estabelece o seu padrão de amor a partir do seu sacrifício, que é talvez a maior demonstração possível de amor pelos seus discípulos e pela humanidade. Jesus também claramente comanda que os mandamentos devem ser respeitados e a forma de respeitar esses mandamentos é permanecer vinculado a Jesus, permanecer em seu amor. A questão da obediência aparece naturalmente porque Jesus está obediente aos desígnios de Deus Pai, inclusive cumprindo uma missão tão difícil, que em muitos momentos, claramente a gente observa o próprio Jesus sofrendo com a decisão de obedecer ao Pai até as últimas consequências, né? Outra manifestação de amor que fica clara nessa passagem é a elevação dos discípulos de Jesus a amigos, né? Algo de servos a amigos. Então, Jesus é tratado pelos discípulos como mestre, mas nesse momento ele os coloca numa maior paridade, num nível mais equilibrado, através do amor. E no amor eles são iguais, né? O amor que Jesus tem por eles e levando às últimas consequências através do seu amor sacrificial, né? Jesus também vai alertar os seus discípulos sobre o ódio, a perseguição, a tribulação, as provações, pois o mundo rejeitou Jesus. E o mundo aqui, em grande parte, as estruturas de poder, né? Seculares, religiosas, e com isso virá ódio, virá tribulação, virá provação daqueles que permanecerem firmes no amor a Jesus e assim proclamarem o Evangelho. João 16, Jesus fala sobre sua partida. Primeira parte. No início do capítulo 16, Jesus prepara seus discípulos, insistindo no tema que nós acabamos de mencionar, para a perseguição que enfrentarão. Jesus fala sobre sua partida, que é necessária, porque indo Jesus virá o Espírito Santo. E esse Espírito, que é um Espírito da verdade, guiará os discípulos para toda a verdade. Continuará um processo de esclarecimento da verdade de fé, da revelação divina. Então, servirá de guia esse Espírito, né? Nós falamos há pouco o Espírito que é consolador, que é auxiliador, que é conselheiro. Ele terá esse papel de guiar os discípulos para a compreensão de toda a verdade sobre o mistério da encarnação e a revelação de Deus através de Jesus. João 16, segunda parte, Jesus fala sobre sua partida.
Jesus fala que a tristeza ocorrerá, mas ela será transformada em alegria. A sua partida causará tristeza, mas o seu retorno trará alegria e vida nova. Jesus, nesse trecho, usa inclusive a analogia de uma mulher dando à luz, né, a dor do parto, né, mas depois a alegria que vem com o nascimento do recém-nascido. Né? Jesus diz aos seus discípulos para pedirem ao Pai em seu nome e promete que tudo que eles pedirem em seu nome será concedido. Garante aos discípulos que poderão ter paz nele, apesar de todas as tribulações, porque ele venceu o mundo. Essa vitória de Jesus sobre o mundo vai se consumar na ressurreição. Ele já está antecipando aqui, né? Mas que essa vitória virá apesar das tribulações. Então, são palavras que, de um lado, enfatizam a realidade da tristeza e eventuais provações, mas também com palavras de reforço, de consolação e de esperança, sobretudo, para que os discípulos enfrentem essas dificuldades. João 17, a prece final. Neste capítulo, Jesus desenvolve uma oração nos momentos que antecedem o início de sua dolorosa paixão. É uma oração muito importante porque atinge todos os aspectos da vida cristã, começando com a nossa própria contemplação de Jesus orando por si mesmo, que é a primeira de 3 partes desta oração. Jesus ora por si mesmo num sentido muito específico. Em primeiro lugar, ele demonstra grande obediência aos desígnios de Deus Pai, para que ele inicie com confiança o cumprimento dessa dolorosa missão que passa pela cruz. Jesus pede ao Pai que glorifique o Filho, para que o Filho, portanto, cumprindo a missão que passa pela dolorosa paixão e pela cruz, que o Filho glorifique desta forma o seu Pai. Portanto, é uma oração que busca essa confiança e essa obediência a esse desígnio, a essa missão salvífica. Em seguida, Jesus ora por seus discípulos, esse pequeno grupo que vai ter uma missão que pode até parecer impossível num primeiro momento para eles. A missão de pregar o depósito da fé, que naquele momento não havia escritura ainda, mas o depósito da fé, através da tradição oral, a transmissão dessa fé, dos acontecimentos, a reflexão que eles farão, vários deles, sobre os ensinamentos, a base do seu testemunho, que servirá não só para a conversão de muitos ao longo dos anos que vão se suceder, mas também terá essa tradição oral e esse depósito de fé que eles terão consigo, será a base para as próprias escrituras que serão formuladas anos mais tarde e que irão enfrentar provações, tribulações, perseguições. Então, Jesus pede pela proteção deles e pede ao Pai que os mantenha seguros. Pede pela santificação desses homens, para que eles sejam a própria encarnação da palavra que Jesus proferiu para eles, dos exemplos que Jesus deixou para eles, os seus ensinamentos. Portanto, é uma santificação que também é pedida por Jesus para esses discípulos. Eles precisam cumprir essa missão sendo santos. Né? Portanto, nós podemos ver aí também uma analogia de Jesus orando por aqueles homens e mulheres que estão investidos, né, de missões específicas dentro da igreja, né, pregando a palavra, realizando ministérios, desenvolvendo ações de evangelização. Essa oração, portanto, ela se estende para todos os tempos, representada naquele momento pelo pequeno grupo de discípulos ali presentes, mas que se estende eternamente por aqueles grupos que cumprem essas missões tão importantes e cada vez mais importantes. Finalmente,
Jesus ora por todos os crentes de todos os tempos, né? Veja que essa oração ela só faz sentido realmente se Jesus está projetando para o futuro os crentes que irão se converter ao longo dos anos, a partir inclusive da missão dos discípulos, né? Em particular, Jesus pede pela unidade dos cristãos, o que é algo tão atual, tão necessário e tão atual. Pois esta unidade serve como um testemunho do próprio Jesus, que é um só, e dessa palavra e desse conjunto de ensinamentos e de exemplos e de fatos que a tradição e as escrituras nos deixaram para nós, crentes de todos os tempos. Então, é um ponto importante o pedido pela unidade dos cristãos, né? Então, um pedido, uma oração por cada um de nós. Ele ora para que nós, por um lado, estejamos sempre próximos desse amor de Jesus, conheçamos a sua glória, conheçamos a sua palavra e, ao mesmo tempo, possamos, como comunidade, como igreja, mantermos-nos unidos, nos apoiando e refletindo esse amor tão perfeito que ele teve por aqueles que com ele conviveram e por todos e cada um de nós na sua presença eterna após a sua ressurreição. Conclusão do livro da Exaltação. Aqui eu vou transcrever um trecho da conclusão que o Dr. Andreas Kostenberger coloca em seu livro Os Sinais do Messias, neste ponto, ao final do capítulo 17, transitando para o capítulo 18, que é a fase final do Evangelho de João. Diz o Dr. Kostenberger: antes da crucificação, Jesus concentra-se não na dor que ele sofrerá em breve, mas na glória eterna que o espera e naqueles que ele salvará. Ele vê a cruz como um caminho indispensável para a vida gloriosa e eterna com o Pai. Desta forma, João nos dá um novo conjunto de óculos espirituais e nos ensina a olhar para a cruz de uma maneira totalmente nova. Portanto, ao concluir esta parte do livro da Exaltação, a cruz deve ser, portanto, interpretada como esse caminho indispensável para a vida gloriosa. Portanto, é um lugar de glória e exaltação, é um símbolo de glória e exaltação, e não de fracasso e humilhação, como normalmente se poderia imaginar. E se não fosse Jesus o que ele era de fato, seria o fracasso e a humilhação. Mas foi através desse contraste, né, dessa suposta humilhação, dessa violência inominável que é a crucificação, contrastada com a ressurreição de Jesus, que nós temos essa exaltação do Filho de Deus e a confirmação de tudo o que ele pregou, da veracidade de suas palavras, da autoridade com a qual ele proferiu seus ensinamentos e realizou seus milagres. Atividades. Reflita sobre o significado prático do lava-pés e como aplicaremos esse ensinamento hoje em nossas vidas pessoal, profissional e comunitária. O lava-pés é uma das cenas mais belas do Evangelho de João e é um ensinamento através do exemplo prático de Jesus. Então, o questionamento aqui é: como trazer esse ensinamento para a nossa realidade hoje, nas várias esferas em que nós convivemos com pessoas da nossa família, mas também em outras esferas, profissional, na comunidade? Reflita e proponha para si mesmo uma forma de aplicar esse belo ensinamento na sua vida, nessas várias esferas que aí estão colocadas. Como segunda atividade, leia os capítulos 18 a 21 de João, como preparação para a nossa próxima aula, sublinhando as passagens que lhe chamam mais atenção.
Chegamos ao final da aula número 5 do Evangelho de João, uma exposição concisa. Aguardo vocês em breve para a nossa próxima aula.